Diz assim então a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Mas Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar? Ó Senhor, nós te bendizemos e te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos adorá-lo publicamente, cultuá-lo de forma solene. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que lemos, os entoados, pelas orações feitas. E te louvamos também, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ouvir tua doce voz pela tua palavra pregada. Por isso fala ao nosso coração, instruindo-nos, edificando-nos, corrigindo-nos, exortando-nos, também encorajando-nos a viver cada vez mais a tua santa vontade em nossas vidas. Dá-nos tua bênção, falando ao nosso coração. Também, ó Deus, te suplicamos, ser com esse teu servo, dá-me que eu possa ser encontrado fiel ao Senhor na transmissão da tua palavra, e que as minhas fraquezas, os pecados, não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente abençoa-nos, fica-nos em Cristo teu Filho. Essa é a nossa súplica e com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, qual é o maior dos mandamentos, né? É interessante porque há uma certa curiosidade natural no nosso coração, né? De sempre querermos saber qual é o melhor de tudo, né? Então, qual é o melhor livro para ler? Qual é o melhor lugar para morar? Não é? Qual é o melhor emprego? Geralmente, essas dúvidas são muito comuns visitando o nosso coração, né? No seminário, você sempre pergunta para cada professor de cada matéria: qual é o melhor livro que o senhor indica, né? É sempre assim. Isso não é à toa, parece que há uma tendência nossa de querermos resumir tudo a uma única questão, né? E então, parece que há essa ânsia em nós de querermos saber qual é o melhor. Entretanto, o escriba pergunta ao Senhor Jesus qual era o maior ou principal dos mandamentos. E Marcos nos diz que a sua pergunta é fundamentada na sua observação. Ele havia visto como o Senhor respondeu bem tanto aos fariseus como aos saduceus. Então ele encontrou ali uma oportunidade, né, de tentar satisfazer a curiosidade. Qual é o melhor, qual é o principal? Neste caso, os mandamentos. A pergunta que ele faz, o que ele fez, qual é o principal de todos os mandamentos, tem ela tinha, na verdade, ela tinha uma realidade fundamentada numa observação que os mestres da lei, os escribas, haviam feito. Eles catalogaram todos os mandamentos dos 5 primeiros livros da Bíblia em 613 mandamentos. Eles observaram que desses 613 mandamentos, 248 eram positivos, no sentido de faça isso. E 365 eram proibições, não faça aquilo.
Então a pergunta do escriba é dentro desse contexto, dentro dessa realidade, dentro desses 613 mandamentos. Qual é aquele que de fato eu devo observar com prioridade? Qual é o principal de todos eles? E o Senhor Jesus então, como nós já vimos, né, na exposição do Evangelho de Marcos, o Senhor é extremamente sábio. E na sua sabedoria o Senhor não responde a pergunta no sentido em que ela veio, porque ela não era boa, né? Mas o Senhor responde a pergunta tentando despertar o coração daquele escriba, não para qual era o maior dos mandamentos, ou o principal deles, mas a pergunta deveria ser feita, talvez Jesus quisesse dizer isso a ele: qual é o fundamento da lei? Se o seu desejo era ter um mandamento como principal para observação, para obediência, a pergunta não deve ser qual é o maior dos 613, mas a pergunta, já que você quer obedecer, deveria ser: qual é o fundamento da lei? E é exatamente isso que o Senhor disse a ele, quando não lhe diz o maior é, mas quando o Senhor diz o principal é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, então, na sua resposta, ele citou a confissão de fé judaica, que também é nossa, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 e 5. Que era conhecida pelos judeus de Shema, ó Israel, ouve, ó Israel. Na verdade, os judeus piedosos, todas as manhãs, suas orações eram exatamente essa, ou começava exatamente assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. Então, isso era lembrado todos os dias, todas as manhãs. O Senhor, então, na sua resposta, combina a confissão de fé judaica, encontrada no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 e 5, com Levítico 19 e 18. Então ele faz uma combinação, não é? Exatamente para ensinar que não há um mandamento maior do que o outro, mas na verdade, toda a lei tem um único fundamento. Um único fundamento. E esse único fundamento da lei é exatamente o dever de amar a Deus e somente a Deus como nosso Deus, e de amar o próximo de forma genuína. De forma genuína. Então, o fundamento de toda a lei, tanto dos mandamentos positivos como dos mandamentos negativos, né, as proibições, segundo a catalogação que eles haviam feito, tudo poderia ser resumido em ter Deus como nosso único Deus, centro de nosso amor, e amar o nosso próximo de forma genuína, de forma genuína. Assim, o Senhor sumariza a lei, não é? Só que agora, nesse sumário da lei, o Senhor olha para os 10 mandamentos, porque de fato os 10 mandamentos foram representados nesses dois, aqui, foi sumarizado aqui, porque os 10 mandamentos é exatamente a base de todos os outros mandamentos que eles haviam catalogado, porque é nos 10 mandamentos, que nós aprendemos a amar a Deus como nosso único Deus, e também aprendemos a amar o próximo de forma genuína. Por isso que os mandamentos foram divididos em 2 tábuas e não uma única tábua. Não é porque a letra de Deus era grande e aí por isso ele teve que usar 2 folhas de papel, por exemplo, 2 tábuas para escrever os 10. Não, a separação foi proposital. A primeira tábua consiste nos mandamentos que discriminam Deus como meu único Deus e o modo como eu devo amá-lo. A segunda tábua discriminam o meu amor pelo meu próximo, como eu devo amá-lo. Então Cristo toma isso e traz na sua resposta, sumarizando então os 10 mandamentos e assim abarcando todos os outros, toda a lei, e diz que toda ela é fundamentada no dever de amar a Deus, o nosso único Deus, e amar o nosso próximo
de forma genuína. Eu vou expor o texto de duas formas, né? ou na verdade vou dividir a exposição em duas partes. A primeira parte, amar a Deus como nosso único Deus, e a segunda parte, amar o próximo de forma genuína. Então, facilitará a compreensão do nosso texto. Na primeira parte, o Senhor então disse que nós devemos amar a Deus como nosso único Deus e somente Ele deve ser o nosso Senhor. A resposta de Cristo, como eu já disse, está fundamentada na fé judaica, na fé protestante também, na fé cristã também. E quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus, né? Quando ele falou, ouve ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus e portanto devemos amar de toda a nossa força, todo o coração e etc. O Senhor está dizendo que nós temos que ter, ou que Deus tem que ter em nossa alma, exclusividade, singularidade. É o que nós já vimos no primeiro e no segundo mandamento, né, nas quintas-feiras. Não pode haver outros deuses. Nós só poderemos de fato cumprir a lei quando de fato o Senhor ocupar o centro da nossa vida, for singular e exclusivo para nós. É isso que Cristo está ensinando aqui. Jesus disse àquele escriba e a nós também, que singularidade e exclusividade implica que toda a nossa devoção, todo o nosso amor, toda a nossa adoração só pode possuir um único objeto, o próprio Deus. Não podemos nos devotar a outro ser ou a alguma coisa, não podemos amar outra coisa a não ser o Senhor, e não podemos de fato adorar outro senão a Deus somente. Quando Cristo dá essa resposta, o Senhor toca num aspecto que talvez perturbasse o coração daquele escriba e o nosso também, que é exatamente como é que nós medimos o grau de nossa fidelidade ao Senhor. Lembre-se, isso aqui não tem nada a ver com... tem a ver com um salvo que se relaciona com Deus. Então, como é que você mede a sua fidelidade a Deus? E então Jesus diz que a fidelidade não é medida no sentido de fazer coisas, mas a fidelidade é encontrada quando existe exclusividade de Deus em nossa alma. Quando de fato Deus é exclusivo como Deus em minha vida, em minha alma, então eu posso medir fidelidade. Então a fidelidade não é medida, por exemplo, se eu oro 10 vezes no dia ao Senhor. A fidelidade é medida, né, ou examinada, se de fato, em uma única oração que talvez foi feita, foi de fato encontrado minha alma adorando, se devotando, amando ao Senhor e somente ao Senhor. Exclusividade. Deus tem que ser exclusivo na nossa vida. Somente isso. Sendo exclusivo na nossa vida, nós iremos certamente, em Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito da Palavra, seremos fiéis ao nosso Senhor. Desta forma, o Senhor, de certo modo, toca nessa questão que deveria ser um incômodo para aquele homem, se não fosse, mas é um incômodo para todos nós que queremos servir a Deus, a questão da fidelidade. E o Senhor então diz que a exclusividade de Deus em nossa alma é algo inegociável, é um aspecto da fé que não pode ser negociado, porque de fato é o fundamento da fé. Por isso que a fidelidade não é encontrada na quantidade de coisas que se faz, mas sim naquilo em que a fé se fundamenta. E ela então se fundamenta em Deus como sendo o nosso único e soberano Deus. Nosso Senhor então, diante disso, diz que essa fidelidade será vista quando amarmos a Deus com todo o coração, toda a alma, com todo o entendimento e com toda a nossa força. Amar a Deus, descrito no verso 31, né, essa fidelidade, essa singularidade, exclusividade de Deus em nossa alma, é descrita como uma inteireza, ou seja, nós devemos nos relacionar com Deus, ou nossa alma deve de fato, em toda a sua inteireza, estar em Deus. Todo o nosso ser,
todo o nosso ser. Mas não apenas o ser em si, mas a vida, toda a nossa vida deve estar em Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento e toda força significa exatamente isso. A inteireza do nosso ser e a totalidade da nossa vida sendo ocupada por um único Deus, sendo governada por um único Deus, por um único Senhor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda força. Alma, força, coração e entendimento não significam aqui, e não significam na Bíblia, uma análise psicológica da personalidade humana, tá? Então não são partes da constituição de alguém. Não são partes da constituição de alguém. Nós cremos que o homem é constituído de duas partes, material e imaterial, corpo e alma. Quando o Senhor aborda, seguindo o texto de Deuteronômio, amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e força, o Senhor está descrevendo, na verdade, nuances. Ele está trazendo, na verdade, aquilo que nós chamamos de faculdades. As faculdades da alma e as faculdades do corpo. Mas ele não está descrevendo como se colocasse um homem num microscópio para ver em quantas partes ele é constituído. Não. A Bíblia descreve o homem como duas partes. Gênesis 2, 1 e 2. Fez o corpo, soprou o fôlego da vida no homem. Então, quando Deuteronômio traz amar a Deus de todo o coração, entendimento, corpo, alma, né, e força, ele está exatamente evocando inteireza, toda a inteireza do homem, toda a inteireza do nosso ser. E, ao mesmo tempo, toda a nossa vida, abrangendo toda a nossa vida. Devemos amar a Deus, então, segundo o Senhor, de forma total e completa. De forma total e completa. Um comentarista chamado Daniel Akin, ele diz o seguinte: se nós compararmos o amor que um marido tem para com a esposa, com esse amor que a Bíblia exige que nós tenhamos para com Deus, ou seja, comparando, né? Poderíamos dizer o seguinte, que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa força, com toda a nossa alma, seria o seguinte: Deus deve ser, de fato, o grande amor da nossa vida, não é? Ele deve ser aquele que consome todo o amor e toda a paixão da nossa vida. Também devemos ter para com Deus profunda, intensa e permanente afeição. Assim como o marido deve ter intensa, profunda e permanente afeição com a sua esposa, assim também ele deve ter para com o Senhor. Devemos ser leais ao nosso Deus com um amor exclusivo. Então isso implica fidelidade. Lembra que eu falei da fidelidade? Então fidelidade a Deus implica lealdade, né? Ter um amor exclusivo. Não deve ter mais de um amor no sentido conjugal, não é? De fato, devemos também resistir e nos opor a todo e qualquer que procure ferir o nosso Senhor, assim como um homem vai defender a sua mulher de todo e qualquer pessoa, né? De toda e qualquer pessoa que por acaso queira ferir a sua esposa. Assim os crentes também farão com o Senhor, ou para com o Senhor, não é? Eles irão resistir a todo aquele que por alguma razão quiser ferir o Senhor. Lógico que aqui é uma comparação, Deus não pode ser ferido, mas é apenas para descrever a abrangência do que significa amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Assim como os homens gastam tempo com suas esposas, se nós amamos a Deus também, Ele é o amor singular para nós, né, aquele que consome, aquele que de fato consome todas as nossas afeições. Então devo ser encontrado desfrutando de tempo com Deus, não é? Eu preciso ter tempo com Deus, não é? Eu também preciso ser zeloso pela honra do nome de Deus. Assim como eu não quero que ninguém defraude o nome da minha esposa, também é necessário sermos encontrados
concentrados, zelosos e buscando defender a honra do meu Deus. Eu o amo com toda a inteireza do meu ser. Eu busco fazer coisas que honrem a esse Deus, ao meu Deus, assim como eu busco fazer coisas que agradam e honram a minha esposa, não é? Assim como eu me declaro para minha esposa, nós também iremos nos declarar ao Senhor em nossas orações, dizer a Ele que nós o amamos e que nós o queremos cada vez mais, não é? Nós falaremos com o nosso Deus quantas vezes pudermos, pelo tempo que pudermos, assim como nós também fazemos com nossas esposas. O certo é, meus irmãos, como disse Sinclair Ferguson, que Deus nunca será satisfeito a menos que nós tenhamos uma devoção que abranja toda a nossa vida, pela duração de toda a nossa vida. Nós não vamos conseguir ser fiéis ao Senhor em partes da vida e em outras não. A fidelidade ao Senhor, o amar ao Senhor, engloba toda a nossa vida, pela duração de toda a nossa vida. Nós não podemos ser como Judas, em que no momento estava entre os crentes e no outro entre os de Satanás. Amar a Deus implica então amá-lo com toda a inteireza do nosso ser e de forma completa em toda a nossa vida e durante toda a nossa vida. Olhando de uma forma um pouco mais profunda, olhando no sentido de alma, coração, alma, entendimento e força, como sendo, no caso, lembrando da dupla divisão, corpo e alma, como sendo a constituição do homem, e esses termos aqui se referindo apenas a questão das capacidades, né? ou daquilo que é pertinente para cada um desses componentes. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que amar a Deus de todo o nosso coração. O coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue, mas na verdade a Bíblia descreve o coração como, é um dos nomes para a alma, né? Mas o que a Bíblia diz de coração é que lá é a sede das decisões. É a sede das decisões. Onde se encontra, onde reside o lugar onde as decisões são feitas? Lá, no coração. É no coração que os planos são feitos. É no coração que os planos são feitos. O coração, portanto, é o centro desse nosso ser interior, dessa nossa alma, que controla sentimentos, emoções, desejos, paixões. Jesus disse isso, é do coração que procedem. Aí ele disse furtos, homicídios, adultérios. Então o coração é esse centro onde se tomam as decisões, é ali onde há o controle, né? É ali onde sentimentos, emoções, desejos, paixões são ali, é ali que eles residem e ali é que nascem então as decisões. Então, amar a Deus de todo o nosso coração significa dizer que esse centro das emoções, dos sentimentos, dos desejos e das paixões, ele tem que ter um compromisso de ter um único Deus. Porque é no coração que, de fato, a fé cria raízes. É nesse centro que se toma decisões relacionadas a sentimentos, emoções, desejos e paixões. É lá que o compromisso da fé cria raízes. É lá. Então, amar a Deus de todo o coração significa dizer que no mais interior do nosso ser, Deus é Deus e Deus dirige sentimentos, emoções, desejos, paixões. Decisões são tomadas lá, segundo a presença, a vontade e o poder do Senhor. Entendem? Então, amar a Deus de todo o coração é examinar quando, por exemplo, certas decisões são tomadas, qual é o fundamento delas, se elas amam a Deus ou se elas odeiam a Deus. Sentimentos, por que sentimos certas coisas? Emoções, por que certas emoções vêm? A diferença de sentimento e emoções é bem sutil, não é? Mas
As emoções como alegria, tristeza e etc. No caso dos sentimentos, nós poderíamos, por exemplo, chega uma pessoa com sofrimentos, então está dentro dessa, é uma divisão bem sutil, mas há uma pequena divisão entre isso. Então, o certo é que nós devemos, em todas estas coisas, examinar para ver se Deus é Deus, examinar para ver se de fato o Senhor exerce governo sobre esse lugar interior da nossa alma, não é? Então é lá que nós devemos amar a Deus, e é isso que significa amar de todo o coração. É quando esse ser interior de fato é dirigido e governado pelo Senhor. Quando ele citou o texto, né, quando tanto Deuteronômio quanto o Senhor, que repete o Deuteronômio, cita alma, que é o mesmo nome, né, é a mesma coisa de coração, ou seja, é a parte imaterial do homem. Mas aqui, a ideia de alma, que tem a mesma coisa a ver com espírito, né, ou seja, são sinônimos, tem a ver com fôlego de vida. Tá? Aqui tem a ver com fôlego de vida. O que significa a ideia do fôlego de vida? Isso tem a ver com a fonte da vitalidade, com a fonte da vida. É como se ele estivesse se dirigindo para Gênesis, para olhar o barro e depois o barro vivo. Então, é a fonte da vitalidade. É a fonte da vida. É aquela que não se pode explicar. É a energia que faz com que o indivíduo que estava morto passasse a estar vivo. Então, quando isso é usado aqui como a fonte da vitalidade, então isso está apontando para o poder motivador da vontade. A vontade, nesse caso aqui, está atrelada a essa fonte da vida. Engraçado que esses dias eu estava conversando com a Neuma, né, que geralmente as pessoas têm pautado muito a sua vida, não é, pelos seus interesses, ou seja, então a fonte, o que justifica estar vivo é a realização de certos interesses. E na nossa discussão não estávamos de todo errado, né? De fato, há um aspecto de interesse na questão da vida. Então, quando ele cita a alma aqui, ele está falando dessa fonte da vitalidade, ele está falando daquilo que motiva, aquilo que traz força à vontade, aquilo que motiva a vontade. Então note que no coração eu tenho a sede, o lugar, onde residem sentimentos, emoções, desejos, paixões, aqui é a sede. Mas quando eu me refiro à alma, eu estou me referindo àquilo que traz energia a isso, é a força motriz, entende? É o poder que dá, é o poder que faz aquilo ter vida e poder na nossa vida. Então, essa é a alma, é o espírito. E quando nós amamos a Deus de toda a nossa alma, olhando para aquilo que já vimos acerca do nosso coração, a ideia é simples, a ideia de que aquele que de fato tem Deus como seu único Deus, não é? Ele tem o poder da sua vontade, ou a sua vontade, não é? Ela é dirigida pelo próprio Deus. Aqui envolve a questão de amar a Deus na vontade. Envolve amar a Deus na vontade. Lembre-se, essas coisas vêm antes de alguma coisa feita. Antes de algo estar feito, estas coisas vêm antes. Então, envolve amar a Deus na vontade. Entende? Amar a Deus na vontade. É quando a nossa vontade, de fato, ama o Senhor. Paulo disse isso, né, em Romanos 7. Olha, o bem que eu quero eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, este eu faço. Ele está falando dessa guerra no coração, não é? E que em algum momento, esta força motriz que dá vida a estas coisas, o Espírito, não é? Desviou-se de Deus. Então o mal que não queria, ainda que não quisesse, mas ele fez. Entende? É essa vontade aqui. Então isso é amar a Deus com toda a nossa alma, né? Seria a energia, né, da nossa alma, né? Então amar a Deus no aspecto da vontade. Quando o Senhor diz amar a Deus com o nosso entendimento, a palavra entendimento aqui é a mesma para a mente, né? É a mesma para a mente. Então, entendimento
em mente aqui. Então, isso aqui envolve uma faculdade da alma. Então, agora não estamos falando mais, não é? De coisas pertinentes à alma. Estamos falando de uma faculdade dela. Uma das faculdades da alma é pensar, não é? Então, o entendimento. Então, a ideia aqui é de que essa faculdade, entendimento, mente, é aquilo que envolve as percepções, é aquilo que envolve o direcionamento das opiniões, não é? É aquilo que envolve os julgamentos que fazemos na vida, do certo e do errado. Entendimento, mente. Então, amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa mente, é exatamente amar a Deus nos nossos julgamentos, nas nossas opiniões. Então, isso vai exigir de nós ver o mundo, entender o mundo, julgar o mundo a partir da escritura da vontade do Senhor, não é? E não apenas tomar opiniões ou julgamentos com base naquilo que achamos ser bom ou ruim, mas isso envolve consultar Deus, examinar a palavra antes de dizer se A ou B é bom ou ruim. Então, amar a Deus com o nosso entendimento, não é? Então, note que nós estamos seguindo uma escadinha. Começamos na parte mais interior, a sede da alma, não é? Aonde reside ali as emoções, sentimentos, coração. Depois fomos para aquilo que dá força a estas coisas. Agora chegamos, poderíamos dizer que chegamos, né, a mente. Lembrem de uma coisa: o órgão cérebro é o órgão cérebro, não é a mente, tá? Mas cremos que a mente, ou a alma pensante, racional do homem, tem sua sede aqui. Mas não estamos falando de órgão. Entendeu? Não estamos falando do órgão cérebro. Estamos falando desse processamento da parte imaterial, espiritual nossa, que opera dentro da parte física nossa. Nosso corpo e nossos órgãos. Então, nós estamos falando do entendimento, dos julgamentos, não é? Então devemos amar a Deus com no nosso entendimento, né? Na inteligência, né? Nas tomadas de direções, de julgamentos, de opiniões e assim por diante. Um bom exemplo disso é Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo diz que a mente, não é o cérebro, mas é a mente, precisa ser renovada, não é? Segundo a vontade de Deus e não presa aos ditames deste século ou deste mundo, tá? Então, os crentes precisam amar a Deus também na sua mente, nos seus julgamentos. Notem que amar a Deus envolve todo o nosso ser, não é? Não chegamos ainda nas ações, vamos chegar agora. Então o Senhor diz que amar a Deus também de toda a nossa força. O que significa força? Essa é uma faculdade do corpo. Essa é uma faculdade do corpo, da matéria, do outro elemento que constitui o ser. Essa é uma faculdade do corpo. Então, amar a Deus com toda a nossa força implica o quê? Capacidade física. Capacidade física. Implica amar a Deus com a nossa capacidade física. Capacidade física. Aquilo que se faz. Então, percebe que antes de fazer algo para dizer que amamos a Deus, é necessário amá-lo desde o interior de nossa alma até alguma coisa feita. Então, capacidade física envolve tudo que você faz com o corpo. Eu preciso amar a Deus no meu trabalho, a não ser que você trabalhe só com a alma, né? Porque aqui fala de força, você vai estar lá. Não interessa se você vai estar levantando uma cadeira, uma caneta ou 100 quilos, mas você vai estar lá, né? Então, você tem que amar a Deus no seu trabalho. Não é? Você tem que amar a Deus nas suas compras. Por isso que a Bíblia discrimina, inclusive, quando as pessoas são compulsivas.
Você tem que amar a Deus no seu comer, né? Então, o glutão e o beberrão é um pecado. Por quê? Porque ele está usando a força do corpo de forma indevida. Só que, antes disso, tem algo indevido lá no interior da alma. Então, amar a Deus com tudo que você faz. A força do corpo. Tem também aquilo que nós produzimos, então, com os frutos, não é? Então, devemos amar a Deus com nossas posses, com aquilo que Deus nos dá, com os cursos que fazemos. Nós não estudamos meramente por estudar, nós precisamos ter uma compreensão de que ao nos esforçarmos nos estudos, nós queremos glorificar a Deus conhecendo melhor a obra da sua criação. Por que eu estudo geografia, por exemplo, da Ásia, se eu não vou para lá? Porque eu preciso ver, me admirar das belezas, da sabedoria, do poder, da glória do meu Deus que criou aquele continente. É simples. Então, ame a Deus também com o seu corpo, não é? Então, veja que isso abrange toda a nossa vida. Vai muito antes do mero pensar e de um mero sentir. Vai muito antes. Então, isso é amar a Deus. Amar a Deus. E não custa lembrar que nosso objetivo, como é ensinado na palavra, nós não obedecemos para a salvação, nós obedecemos porque já fomos salvos. Em 1 João 4,10, o Senhor foi muito claro e disse que nós amamos porque fomos amados. Então nós amamos a Deus dessa forma, não para alcançar o amor divino, mas porque já fomos alcançados com o amor divino. Então é importante lembrar disso, né? 1 de João, capítulo 4, verso de número 10. Então nós temos muito trabalho, né, a fazer. Temos que amar a Deus em todas as coisas, em todas as direções, sentimentos, emoções, desejos, paixões, naquilo que me motiva a desejar tal coisa, não é? Na força do braço, tudo precisa refletir nosso amor ao Senhor. Mas em segundo lugar, o Senhor disse que nós temos que amar o nosso próximo de uma forma genuína. Então ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então nós devemos amar o próximo de uma forma genuína. De uma forma genuína, não é? E é interessante notarmos que o escriba disse, qual é o principal mandamento? Aí Jesus deu mais do que o que ele pediu, né? Então, isso mostra a graciosidade do nosso Salvador, né? Jesus disse que não há outro mandamento igual, né, de igual importância ou maior do que esta verdade, que é o fundamento de toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, né, e amar o nosso próximo. Esse é o fundamento de toda a lei. Mas quando ele cita, né, amar o próximo como a ti mesmo, e diz, não há outro mandamento, ele está dizendo que estes dois mandamentos não podem ser separados. Eu não posso dividir estes mandamentos. Eles são como as duas faces de uma mesma moeda. Eu não posso separá-los. Sabe por quê? Porque a maneira como eu amo Deus vai determinar a maneira como eu amo o meu próximo. Se eu não amar a Deus, nas áreas que vimos, eu não vou amar o meu próximo. É por isso que nós temos, ou podemos ter, ira, ódio, inveja, rancor, desejo de vingança, contra alguém que está do nosso lado. Por quê? Porque eu não estou amando a Deus. Então eu também não vou amar o meu próximo. Então, esses mandamentos não podem ser divididos, tá? Não podem ser separados. É as duas faces de uma mesma moeda. O Senhor, então, faz uma advertência dizendo que a lei de Deus, ela não é um mero instrumento para sim ou não, ou um mero instrumento de desvie-se disso porque é ruim, faça aquilo porque é bom. Isso é um reducionismo incrédulo. É reduzir a lei a uma forma incrédula. A lei não é um mero desviar-se do mal. Não é um mero desviar-se de proibições. Não.
A lei é o dever de amar a Deus como nosso único Deus na alma e no corpo e amar o nosso próximo de forma genuína. Isso é a lei. A lei não é um mero não faça isso e faça aquilo. A lei, ela foi estabelecida no dever de amar a Deus e de amar o nosso próximo. Bom, Jesus então fez a combinação de Deuteronômio 6, 4, 5 com Levítico 18 e 19, não é? Então, Levíticos 18 e 19, eu vou ler aqui, diz assim, Levítico 18, verso 19: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, o Senhor faz uma combinação perfeita, né? Mostrando qual era o fundamento da lei. E dessa forma, então, quando o Senhor diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, citando Levítico 19, 18, o Senhor está excluindo, grava bem essa palavra, excluindo, expurgando, eliminando, qualquer outro objetivo que for de eliminação. Essa história de que eu possa amar o meu próximo segundo a minha imaginação. Você pergunta para mim, o que é amar o próximo? Eu acho. Não, não tem eu acho. Exclui o eu acho. Esse negócio de eu acho nada. Quando ele cita amar o próximo como a mim mesmo, fazendo referência a Levítico 19, 18, o Senhor está eliminando essa ideia de que nos foi dada, né, por Satanás, uma ideia de que eu posso imaginar maneiras ou formas de amar o próximo. Não existe isso. Não existe isso. O Senhor está eliminando essa mentira de amar o próximo segundo a minha imaginação. Na verdade, quando ele cita Levítico 19, 18, o Senhor está cativando, ele está cativando, não é? O princípio de amar o próximo à palavra de Deus. E isso significa dizer que amar o próximo não é meras atitudes. Amar o próximo, amar o próximo não é meros sentimentos. Amar o próximo é, na verdade, atitude, tá? Então essa história de que, eu te amo no coração, mas eu quero te matar fisicamente, então isso aí chama-se hipocrisia. Amar o próximo não tem nada a ver com sentimento. Lógico que você vai sentir alguma coisa por alguém, mas o foco é atitude, tá? Atitude. Aí alguém pode perguntar, mas como é que nós amamos o próximo? Você está com a Bíblia aberta? Levítico 19, 18? Então, vamos ver o que Deus disse, como é que nós devemos amar o próximo. D.A. Carson, comentando esse texto, ele diz que os crentes precisam parar de confiar na sabedoria do mundo e confiar na sabedoria divina. Ou seja, eles têm que olhar para o contexto do versículo 18 do capítulo 19, porque Deus diz claramente como se ama o próximo. Então, vamos lá. Nos versos 8 e 9, eu não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo, mas você vai ler em casa e vai perceber isso. Nos versos 8 e 9, então o Senhor diz, cuide do pobre. Está aqui, claramente. Olha, quando você colher os frutos lá do teu campo, deixa os cantos para o pobre. Então como é que eu amo o pobre? Eu cuido dele, está aqui. É uma forma, então não é sentimento. E quem é que tem que cuidar do pobre? Não é o Estado, a esquerda peca contra isso, porque ela rouba um princípio bíblico da misericórdia de Deus manifestado na igreja, no exercício da misericórdia pelo povo. Então o que é que Deus está dizendo? Tem a misericórdia de quem necessita. É de todo mundo que eu tenho que ter misericórdia? Não, é de quem eu posso ter. É quem está perto de mim. Eu não vou ter misericórdia de alguém que está lá no Japão, eu tenho que ter alguém que está perto de mim, lá no meu bairro. Então tem alguém perto de você? Tem. Você pode ajudar? Posso. Então ajude. Mas eu não gosto dele. Não está mandando gostar, está mandando só ajudar. É simples. Pronto. Resolveu a história. Estão entendendo? Então isso é amar o próximo, não é? Não roube ninguém. Não roube ninguém. Olha o verso 11. Não furtarás.
Então, se você não roubar ninguém, você está amando o próximo. E é legal porque o mandamento para não roubar, ele é muito abrangente. Não é apenas colocar uma arma e tomar algo de alguém. Isso vai muito além disso. Não roubar é não causar danos, é não defraudar ninguém. Então o Jadir, que é comerciante, como é que ele não rouba alguém? Não é roubando literalmente alguém. É quando ele vende uma mercadoria de qualidade por um bom preço, ele está amando alguém. Pastor, eu nem conheço, é um cliente, não se preocupe, é assim que funciona. Mas no dia que ele vende uma coisa que não presta, dizendo que presta, ele está roubando alguém. Não é simples. E é maravilhoso porque provém do Senhor. Então não roube ninguém. Lembra, o princípio não é ame o seu próximo como a ti mesmo. Alguém aqui quer ser roubado? Levante a mão. Ninguém quer. Então não faça. Muito simples. Alguém quer ser enganado? Não. Então não engane. Muito simples. Seja verdadeiro nas suas conversas. Olha o verso 11. Não mentireis. Então não mintam. Tão simples. Falar a verdade é amar o próximo. Então não mintamos, não é? Não usemos de falsidade. Está aí no verso 11. Não sejamos falsos, não mintamos. Isso é amar o próximo. E veja que são mandamentos que não é só faça isso e faça aquilo. Não, são mandamentos que abarcam a vida. Eu estava conversando esses dias era uma conversa assim distraída, né, com a Taimara, né, e a gente fala, né, de casamento dos filhos. Então eu disse, quando alguém for casar com o Lucas e a Rebeca, eu vou fazer um exame. E eu espero que a pessoa que for ser o sogro, né, deles, né, faça o mesmo com eles. Eu não quero que ninguém case com meus filhos, sendo ele uma desgraça. Olha, meu filho é um amor, mas é uma desgraça. Isso é falsidade. Eu estou colocando a vida de outro num precipício. Só porque é meu filho? Eu não estou amando a Deus e nem o próximo. Estão entendendo? Ah, não, é meu filho, ele presta. Não, ele não vale nada. Então, como é que eu vou amar a Deus? É quando alguém se interessar por eles e caso forem, é a minha oração que não sejam, eu tenho que ser honesto. Não vale nada, você quer... Mas não diga que eu não avisei. Simples. Perceberam como às vezes nós preferimos amar o nosso próximo, amar a mim mesmo e não ao meu próximo e nem a Deus, quando existem interesses da nossa parte, coisas que a gente acha que nos beneficiarão? Por isso o texto diz, ama a Deus com tua alma. É a força motriz dos desejos, é aquilo que energiza os desejos, os sentimentos. Então não minta, não use de falsidade. Verso de número 13 diz, não oprimas o teu próximo. Não oprimas o teu próximo. Existem muitas maneiras de oprimir alguém. Não é só colocando a pessoa num tronco como antigamente na época da escravidão. Hoje tem maneiras muito simples de oprimir pessoas. Não oprimas ninguém. Está aqui o texto. O verso 12 fala de não jurar falso. Entra no critério da falsidade, né? De não mentir e de jurar falso. Verso de número 13 ainda, na parte B diz, não oprimas o teu próximo, nem o roubarás, né? Uma repetição. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. O jornaleiro eram as pessoas que trabalhavam para comer. Trabalha hoje para comer hoje. Ou seja, o dia do trabalho eram os pobres. Então o que é que o texto está dizendo? Seja justo nos teus negócios. Seja justo nos teus negócios. Isso é amar alguém. Seja justo nos teus negócios. Extremamente abrangente, né? Seja justo nos teus negócios. Você vende banana na feira? Pois venda a melhor. Seja justo nos teus negócios. Você vende ouro? Então venda o que é melhor. Simples. Depois que a reforma foi estabelecida, alguém perguntou a Lutero, Lutero, eu sou sapateiro, como é que eu honro a Deus? Ele disse, faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Pronto, isso é honrar a Deus.
Seja justo nos teus negócios. Se algo vale 50, vender por 100 não é esperteza. Seja justo nos teus negócios. Há um Deus que nos conhece e que tem olhos que nos sondam. Então, ele diz, porque aqui é uma pessoa rica que quer prender o jornaleiro para ele vir outro dia, por exemplo. Então, não, eu não vou te pagar o dia de hoje, porque eu quero que você venha amanhã. Aí eu te pago os dois juntos. Então, é uma forma de oprimir, porque a pessoa precisava daquele dinheiro para comer naquele dia, entende? É mais ou menos isso. Então, seja justo, ame o próximo, seja justo nos teus negócios. Simples. Verso 14, não amaldiçoes o surdo, ou seja, cuide dos que têm necessidades, dos surdos. Cuide dos cegos, ainda no verso 14, é o que o texto diz. Isso implica dizer que aqueles que têm algum tipo de vulnerabilidade, você não pode se aproveitar da vulnerabilidade dessa pessoa para ter algum tipo de ganho. Ah, ele não me ouve, então eu vou dizer o que eu quiser com ele, por exemplo. Ou ele não vê, então eu coloco uma pedra para ele tropeçar e cair, aí eu faço uma pegadinha e vou ganhar dinheiro com um vídeo no YouTube, uma ideia. Então, você cuide daqueles que têm necessidades. Entende? Simples. Não é necessário que seja apenas um surdo ou que seja apenas um cego. Qualquer pessoa que tem alguma necessidade e ela está próximo de você, então você tem o dever, se você ama a Deus, de amar aquela pessoa. Como? De algum modo cuidando dela naquela necessidade. Engraçado, nos nossos dias, o que mais se vê é a quebra desse princípio, né? Principalmente com os idosos. Tá? Os idosos andando na rua, o pessoal às vezes deixa o idoso se esborrachar no chão para tirar uma selfie, né? O princípio é cuide. É um surdo, é um cego, é um idoso, ele tem alguma necessidade? É simples. Muito simples. Verso 15. Seja justo com todos. Não farás injustiça no juízo, nem favorecerás o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Então, seja justo com todos na sua vida, ou seja, não haja com parcialidade. Isso vai desde nós, nos julgamentos diários da vida, até com aqueles que são imbuídos de autoridade nos seus julgamentos. Então, às vezes chega um pobre na igreja, por exemplo, aí eu ou o conselho não damos quase atenção. E seja um rico, você vai dar atenção, nós estaremos quebrando esse princípio. Não estaremos amando o próximo e nem a Deus. E Deus está vendo e há de nos julgar por isso. Então, percebe que o mandamento exclui a ideia da imaginação e ele nos dá de forma bem concreta o que devemos fazer. Verso 16, para sermos rápidos, evite a calúnia. Então ele diz aqui, né, não andarás com a pessoa que fofoca. Evite a calúnia. Chega alguém para caluniar, para mentir, para fofocar de outro, é simples. Não dê crédito, não ouça. O que você está dizendo dele, você pode dizer na frente dele, o que você está me dizendo agora por trás, você diz na frente dele, não, então esquece. Não me conta. Não dê crédito à calúnia, evite a calúnia. Entendeu? Evite pensar mal do outro porque ouviu de não sei quem, que ouviu de não sei quem, algo acerca de não sei quem. Evita estas coisas. Não comprometa, né, ou não traga prejuízo à vida do teu próximo. Verso 16, não é? Na parte B do verso 16 diz, não atentarás contra a vida do teu próximo. Então não cause prejuízos, não prejudique, não comprometa a vida do teu próximo. Um detalhe interessante nesse ponto é que às vezes os pais, por exemplo, por não quererem que os seus filhos, quer que o filho está sempre perto ali. Então ele compra um terrenão grande, ele faz a casa dele lá na frente, a dos filhos atrás. Mas nem sempre esse tipo de coisa trará benefício aos filhos. Porque vai exigir dos pais grande sabedoria para não se intrometer na vida dos filhos e vice-versa. Dos filhos não estar toda hora trazendo problema para a casa dos pais. Então, observem que às vezes algo que parece bom, mas que vai impactar em prejuízo na vida de outra pessoa, implica em não amar o próximo e não a Deus. Entende? Implica em não amar o próximo e não amar a Deus.
Então, não comprometa, não prejudique, não cause prejuízos ao teu próximo. Não tenha ódio do teu próximo, é o verso 17, não é? Não tenha ódio, não cultive ódio, rancor do teu próximo, não é? Repreendas o teu próximo para o bem dele, quando necessitado. Então aqui, para usarmos de sabedoria, quando é que nós vamos poder dizer algo para repreender alguém ou não, não é? Não guarde amargura, ira contra o teu próximo, não busque a vingança, é o final do verso 17. Não é? Então nós temos uma cartilha que discrimina como devemos amar o nosso próximo. Então, não sobra nada para imaginar, porque não é para imaginar, é para fazer isso aqui. Então nós sabemos perfeitamente como amar o nosso próximo. Incrível isso, né? Fantástico. E é isso que devemos fazer. Então, se nós queremos de fato amar a Deus e amar o nosso próximo, a observância da palavra de Deus fará com que nós sejamos encontrados em obediência ao Senhor e em fidelidade a Ele, porque nós não estamos fazendo uma coisa ou outra coisa, como foi a pergunta, qual é o principal dos mandamentos? Mas nós estaremos sendo fiéis porque nós estamos buscando cumprir o dever de amar a Deus e o próximo, que é o fundamento da lei, não é? Que é o fundamento da lei. Notem, meus irmãos, que amar o nosso próximo como a nós mesmos, de um certo modo, lógico que isso aqui deve ser dito com cuidado, seria mais ou menos um egoísmo positivo. Eu não quero que ninguém minta contra mim, eu não quero que ninguém me prejudique, eu não quero que ninguém me difame, eu não quero que ninguém me engane. Então seria mais ou menos uma espécie de um egoísmo positivo, não é? No sentido de que aquilo que você não quer que seja feito contra você, você não deve buscar fazer contra os outros. Um bom exemplo disso, a parábola do samaritano, é um bom exemplo também desse egoísmo positivo, se é que podemos dizer isso. Por fim, para concluir, qual é o principal dos mandamentos? Qual é o principal dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, toda lei é importante. Não há nenhum mandamento que tenha um grau menor de observação do que outro. Porque toda lei tem um único fundamento. Deus é nosso único Deus e deve ser o centro de nossas afeições e de nosso amor. E amar o próximo de forma genuína. Romanos 13, de 1 a 18, esclarece muito bem acerca disso. Em terceiro lugar, e aqui não vou expor, porque é algo muito simples, não é? Então o fariseu se admirou e disse: é verdade, mestre, que amar a Deus e amar o próximo excede holocaustos e sacrifícios. Então ele entendeu que a coisa feita não significa que de fato está em honra ao Senhor, porque eu posso sacrificar por outras intenções pecaminosas. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo, holocaustos e sacrifícios, não é o caminho para amar a Deus, mas é uma forma física onde eu demonstro o meu amor ao Senhor. Hoje nós não temos holocaustos e sacrifícios, nós temos o nosso culto, vida de oração, devoção, leitura da palavra, dízimo. Eu amo a Deus dizimando? Não é o caminho para amar a Deus. Mas porque eu amo a Deus, eu dizimo, eu cultuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Estas coisas apontam o meu amor por Deus, mas não é o caminho para amar a Deus. O caminho nós já sabemos que é o Senhor. E no verso 34, Jesus então disse: Ele não está longe do reino dos céus. Essa resposta de Cristo é fantástica. Você não está longe. Você entendeu bem a coisa, mas precisa crer. É incrível, Cristo é fantástico. Porque não está longe não quer dizer que Ele está dentro do reino. Jesus tem umas sacadas usando... É de tirar o chapéu.
Então o cara tá, no momento se achou o bambambam, isso excede o holocausto e sacrifício. A Jesus disse, você não está longe do reino, mas não está dentro dele. Você precisa crer. Porque de fato, só pode amar a Deus dessa forma e amar o próximo, aquele que crê. Então o nosso emprego, não é? E eu finalizo dizendo isso também. Você só pode amar a Deus aquele que crê. Não aquele que faz, mas aquele que crê. E esse crer nos levará a fazer algumas coisas que agradam o Senhor. Amém?